Muito boa tarde a todos, senhora e senhores vereadores, ao público presente e aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. Esta é a reunião número 3 de 2025, relativa ao mandato 2025-2029. Eu começaria a reunião, depois de os cumprimentar a todos, distribuindo-vos um diário de tesouraria para entregar aos senhores vereadores, dando nota de que ao dia de ontem, dia 25/11, havia um total de disponibilidades no montante de 3.752.900,74 €. Iniciamos o período antes da ordem do dia. Dou a palavra aos senhoras e senhores vereadores para as questões que entenderem colocar. Muito obrigada. Sr. Vereador Mário Pereira, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros do Executivo, o público presente, os funcionários de serviço, as pessoas que em casa estão a assistir ou que vão assistir à reunião. Portanto, eu tinha aqui para hoje três assuntos. O primeiro tem a ver com o aterro da Ecolsíria na Raposa, no concelho vizinho de Almeirim. Já há uns anos que decorre o processo de encerramento do aterro. Houve até um momento em que se procedeu à selagem do mesmo, até porque tinha atingido o limite do tempo útil de funcionamento, se bem que em determinado momento equacionou-se de facto a abertura de uma segunda célula do aterro. Era algo que estaria a ser também já há vários anos conjeturado. Depois também havia alguns problemas ao nível da legalização de todo aquele equipamento, sobretudo no âmbito dos procedimentos na Câmara de Almeirim e depois também no relacionamento com as entidades que tutelam esta matéria, do ambiente e do ordenamento do território. Mas depois teve que se encontrar uma solução temporária, não é, que passaria pela deposição dos resíduos no aterro da Rés e Tejo, na Carregueira. Penso que ainda é essa essencial a situação, embora percebi que ultimamente houve uma reabertura do aterro da Raposa e que inclusivamente a Ecolsíria estaria a programar, inclusivamente já a avançar, com a ampliação, portanto, a expansão daquele equipamento, avançando para a tal segunda célula que esteve prevista desde o início. Entretanto, também houve a comunicação através do meio institucional da Câmara aos vereadores, enfim, todos os membros do Executivo, da posição de uma associação de moradores, ou um conjunto de moradores daquela região, pelo menos daquela área de maior influência do aterro ali na Raposa, que contestavam este procedimento e queriam até, enfim, sugeriam que fosse abordado nas câmaras municipais esta situação. Portanto, eu não tendo uma posição clara de princípio, até porque o equipamento funciona ali há vários anos e desde o início que esteve prevista a possibilidade de criar esta segunda célula, mas no fundo era a ideia de tentar perceber como é que as coisas estão, qual é o andamento do processo, quais são as intenções de facto da Ecolsíria e dos municípios que a compõem relativamente a esta possibilidade. E também como é que aqui estão a ser equacionados os interesses e reclamações da população, nomeadamente ali daquela zona. Sei que eles já fizeram um abaixo-assinado, não faço ideia se tem alguma... enfim, se tem muitos assinantes, se não, portanto, nunca tinha visto, a não ser agora pelo meio institucional. Depois... Uma segunda questão tem a ver com a composição do gabinete de apoio à presidência. Imagino que o gabinete esteja a funcionar, mas estamos num novo mandato, eventualmente o Sr. Presidente da Câmara procederá ou procedeu já à recomposição,
para o ar-condução dos membros do gabinete de apoio, mas nós aqui ainda não sabemos nada, portanto era nesse sentido que pedi então informação, quem é que ocupa neste momento os lugares previstos, ou alguns dos lugares previstos, se for o caso também, no gabinete de apoio, para conhecimento nosso e até inclusivamente para facilitar, até inclusivamente no sentido de, no caso de nós precisarmos, não é, até para o atendimento ou qualquer outra razão, a quem é que nos devemos também dirigir no sentido de apoiar os vereadores sem problemas. Depois, um terceiro aspecto tem a ver com a próxima data prevista para a reunião de Câmara, de acordo com o calendário que nós aqui aprovamos no início deste mandato, porque está prevista para o dia 11 de dezembro, portanto é o dia em que será realizada uma greve geral, já marcada pelas duas centrais sindicais, e portanto era no fundo, por um lado, do ponto de vista político, não é, também dar nota de que nós, pelo menos nós, vereadores da CDU, estaremos solidários com a greve dos trabalhadores portugueses e enquanto trabalhadores também faremos greve e também não iríamos participar em qualquer atividade que eventualmente fosse marcada. Portanto, no fundo era deixar aqui a sugestão que, tendo em conta isto e também com uma solidariedade do próprio Executivo da Câmara Municipal perante a luta dos trabalhadores portugueses, que é uma luta justa contra o pacote laboral, que a ser aprovado como está, e enfim, mesmo que não seja exatamente como está, com algumas alterações de cosmética, será um passo atrás muito grande nos direitos que os trabalhadores portugueses conquistaram ao longo de muitas décadas de luta e sobretudo após a Revolução de Abril de 1974. Portanto, era neste sentido também deixar aqui esta nota de solidariedade e eventualmente também, não serei o impacto que pode ser previsível aqui na Câmara Municipal da greve geral, poderá também aqui criar algum constrangimento à eventual realização da reunião nesta data, portanto, também seria um elemento importante a ter em conta. Mas pronto, deixar aqui esta palavra de solidariedade para com os trabalhadores portugueses, os trabalhadores das autarquias locais também em particular, e a sugestão de que pudéssemos encontrar aqui uma data alternativa para a reunião de Câmara. Da minha parte, para já. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Então, boa tarde a todos. Senhora Presidente, numa das sarjetas que eu já aqui algumas vezes mencionei, que ficaram mais baixas na rua Manuel Paciência Gaspar, eu tive conhecimento que houve um acidente com uma bicicleta, com um ciclista, e já em 29 de abril. Esse acidente terá sido reportado à seguradora, no entanto, pelo que me foi transmitido, o lesado até hoje ainda não obteve resposta por parte da seguradora. Portanto, eu pedia que verificassem se por algum lapso ficou esquecido. Pronto, o lapso é esquecimento, neste caso, se houve algum lapso. A segunda questão é se estão previstas obras de reabilitação e para quando para a nave desportiva. Portanto, a Sra. Presidente, no mandato anterior, logo no início do mandato, disse que iriam fazer obras em todos os pavilhões e, portanto, penso que até agora foram pequenas obras e nada de substancial. A nave, por sua vez, apresenta já muita degradação, penso que quer exterior, quer interior, mas eu passo lá todos os dias, vários dias, e pelo menos na parte exterior, portanto, já está muito degradada.
E é isso. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, procurando aqui responder aos Srs. Vereadores. Relativamente ao aterro, a questão do aterro é uma questão, como sabem, que tem atravessado os últimos anos com alguma complexidade e que não tem tido, quer da parte da Ecolesíria, quer da parte dos municípios em concreto, nenhuma resolução para aquilo que efetivamente está em cima da mesa. Ou seja, o aterro está, ou supostamente deveria estar, encerrado na sua dimensão, naquilo que estava estruturado para como aterro e na sua capacidade, ele está esgotado. E neste momento aquilo que lá está a ser feito não é a criação de uma segunda célula, não é a reabertura do aterro, é apenas a modulação do aterro de maneira a, digamos que, solidificar aquelas encostas, aquelas áreas mais que ficam na orla, digamos assim, do próprio aterro, de maneira a criar ali condições de segurança para a dimensão e o volume que está de matérias ali colocadas. Isto é, eu também chegou, acho que publicamente, esta questão de eventualmente se ponderar a reabertura do aterro. Não há, nem do ponto de vista das entidades que tutelam esta área, nem do ponto de vista dos municípios, nenhuma indicação nesse sentido. Até porque aquilo que me foi transmitido a mim quando, durante o primeiro mandato, quando, enfim, me inteirei da situação do aterro, aquilo que me foi transmitido foi que haveria um compromisso entre os vários municípios de se fazer a rotatividade da criação de aterro para servir estes municípios em municípios diferentes. Isto é, Almeirim teria assumido a primeira, digamos que o primeiro aterro, efetivamente, e a seguir era suposto que, estando aquele encerrado, que outros municípios disponibilizassem áreas para fazer aterros, isto indo, fazendo esta rotatividade. O que acontece é que os outros municípios, neste pressuposto, não apresentaram qualquer localização possível para fazer um aterro no seu território, e o único que disponibilizaria eventualmente um espaço para esse efeito foi, no anterior mandato, o município de Salvaterra de Magos. Acontece é que o espaço que era disponibilizado é um espaço contíguo ao aterro que já existe e, portanto, no limite da freguesia da Raposa com o concelho de Salvaterra. Do outro lado, digamos assim, haveria disponibilidade da parte do município de Salvaterra para ceder ali terreno para se fazer o aterro. É evidente que o município de Almeirim declinou completamente esta possibilidade, uma vez que aquilo faz de conta que é manter, na verdade, é manter o aterro na mesma zona, com as mesmas implicações e as mesmas consequências para as populações que ali vivem. E, portanto, esse pressuposto, aliás, que julgo que terá caído até com as eleições autárquicas e com a mudança de presidente, que nunca, eu pessoalmente não tive ainda nenhuma conversa com a nova Presidente de Salvaterra sobre esse assunto, e, portanto, efetivamente, há um movimento de cidadãos residentes, sobretudo ali na zona da Raposa, que se insurgiram quanto à continuidade do aterro. A empresa, a Ecolesíria, no seguimento desta dificuldade, ou seja, do prazo para poder utilizar o aterro estar completamente ultrapassado, encetou, aliás, na altura, com muita insistência minha e até por minha iniciativa, um processo de reunião com a RSTJ, a antiga Resitejo, no sentido de encontrarmos uma solução que pudesse passar por, enfim, o modelo depois teria que ser estudado, mas pudesse passar pela RSTJ. Na sequência dessa reunião, o que foi determinado foi que a Ecolesíria encomendaria um estudo de viabilidade económica que nos apontasse algumas soluções relativamente ao futuro para se perceber o que é que, do ponto de vista financeiro, económico e do ponto de vista da viabilidade até do impacto ambiental, o que é que seria mais adequado para nós estruturarmos aqui uma resposta para estes municípios.
Estamos na fase, neste momento, como sabem, na decorrência das eleições autárquicas, os órgãos estão em funções, mas estão provisoriamente em funções, até à designação de novos órgãos. Nós tínhamos o processo de extinção da Resiurb a decorrer, porque a Resiurb, na prática, não tem património, não tinha objeto e, portanto, não fazia sentido que continuasse, mas acontece que não temos ainda a informação, julgo que é do Tribunal de Contas, relativamente a essa extinção. O que nos vai obrigar aos municípios a voltarem a nomear órgãos para a Resiurb. Coisa que vamos fazer na Assembleia, que decorrerá amanhã no Cartacho, que é o Presidente da Câmara do Cartacho, é simultaneamente o Presidente da Assembleia da Resiurb, e convocou a reunião da Assembleia para fazer duas coisas, que é, desde logo, fazer-se a indicação dos novos órgãos da Resiurb e, nessa sequência, de acordo com os estatutos, fazer a indicação da administração da Ecolsíria. Pronto, a partir desse momento será possível retomar o processo, perceber em que fase é que está o estudo, falar com o consultor que tinha sido contratado para esse efeito e percebermos se o estudo está terminado, se não está, se aponta algum caminho, se não, de modo a definirmos a situação. O que sei e que posso também informar os senhores vereadores é que este processo é muito urgente, dada a situação em que neste momento se encontra o aterro. E, portanto, não se pressupõe nenhuma expansão, até porque o município de Almeirim não estaria de acordo com isso. O estudo equacionaria todas as possibilidades, incluindo exatamente, todas. A própria dinamização tem em aberto, ou seja, todos os cenários foram colocados para que a empresa que foi consultada para fazer o estudo possa apresentar uma proposta. No sentido em que há a possibilidade de ser a Ecolsíria de modo próprio a robustecer-se do ponto de vista financeiro e a estruturar uma solução, há a possibilidade de integração ou fusão com a RSTJ, há a possibilidade de fazer apenas contratos de concessão e dividirmos tarefas entre a Ecolsíria e entre a RSTJ, ou seja, todos os cenários foram colocados em cima da mesa de maneira que agora, penso eu que o estudo dará essas condições dos municípios perceberem qual é que é a situação que do ponto de vista da preservação ambiental e do ponto de vista da salvaguarda dos interesses das populações será mais vantajoso agir e também do ponto de vista da viabilidade económica para perceber o que é que se apresenta como mais viável para todos, até porque todos estamos, neste caso, nas mesmas circunstâncias, porque todos utilizamos aquele aterro, independentemente depois do que estamos a falar em termos de reciclagem, mas, no fundo, a solução a encontrar há de ser encontrada para os municípios todos da Ecolsíria. Relativamente à composição do GAP, ela não foi ainda dada conhecimento aos senhores vereadores porque ela não está completa. Apenas está nomeado o chefe de gabinete, que continua a ser a doutora Bel Pedro, e está nomeada a adjunta, que continua a ser a doutora Marta Pescalho, mas falta a nomeação de um elemento, que é o elemento secretário. E, portanto, o que eu tinha pedido foi que, assim que nós completássemos a nomeação dos membros todos do gabinete, depois dessemos conhecimento, mas, de qualquer forma, fica para já dado conhecimento que estes dois elementos foram reconduzidos e que falta nomear um terceiro elemento. Relativamente à data da próxima reunião, nós já tínhamos verificado que ela estava agendada para o dia 11. É evidente que, na perspectiva de haver uma greve geral, nós não vamos manter a data da reunião, por todas as razões, não só porque seria inviável criarmos condições para a podermos fazer, dado a expectativa de haver muitos trabalhadores a aderir à greve geral, e também porque na sua justificação e na argumentação para que ela exista, nós estamos, portanto, maioritariamente de acordo e, portanto, não faríamos naturalmente a reunião de Câmara no dia de uma greve geral, que reflete de facto a indignação relativamente a um pacote laboral que foi apresentado e que é um manifesto de retrocesso nos direitos dos trabalhadores. E, portanto, não fizemos contacto com os senhores vereadores, precisamente porque hoje íamos ter reunião de Câmara e, de qualquer forma, porque não agendámos ainda uma outra data e, portanto, teríamos aqui depois convosco também encontrar uma data que seja, digamos, que seja prática para todos podermos estar.
Senhora Vereadora, eu relativamente a esta questão do acidente vou ter que me informar, não consigo esclarecer neste momento, não sei, mas vou pedir aos serviços que informem para perceber o que é que se passou. E relativamente às obras de reabilitação da nave, sim, nós vamos fazer obras de reabilitação da nave, fizemos algumas coisas. Agora, o problema das reabilitações mais profundas tem a ver com nós encontrarmos, em primeiro lugar, alguns meios de financiamento que nos ajudem a fazer uma intervenção que seja mais robusta e, sobretudo, porque nós temos para a nave desportiva, como temos para outros equipamentos municipais, uma situação muitíssimo complicada do ponto de vista, desde logo, da certificação energética, porque nós na nave, como na biblioteca e como noutros sítios, temos contadores de obra. E hoje em dia, nós para submetermos candidaturas e inclusivamente para fazermos projetos de intervenção nos espaços, temos que submeter as auditorias energéticas para estabelecer qual é que é o ponto de situação que partimos para garantir que nos projetos há uma melhoria da eficiência energética. E são dados que hoje objetivamente têm que ser submetidos até quando se avançam com os projetos e os concursos. Porque depois os edifícios devem ser certificados energeticamente no final das obras, mas tem que saber se desceram ou não desceram dos níveis em que estavam. Ou melhor, se subiram de eficiência energética. E tem sido uma dificuldade em alguns edifícios exatamente porque os quadros que estão são quadros de obra. Nós tivemos esse problema, por exemplo, com a ampliação da Escola Abel Avelino. E, portanto, para fazer a certificação energética é uma pequena complicação, porque certificarmos o que lá está, depois deste tempo todo, é muito complicado, porque aquilo já não cumpre regras nenhumas do que é exigível hoje. E, mantendo os contadores como estavam, nós tivemos muita dificuldade em conseguir ultrapassar isto. Relativamente à nave, assim que se consiga ter uma perspectiva de qual é que é a situação atual, nós o que estamos a programar, e já tínhamos até previsto fazer isto mais cedo, a parte exterior, de facto fazer o arranjo e a pintura, sobretudo, mas na parte interior teremos que intervir também. Sobretudo na zona de tardós do edifício, que tem umas placas, que é uma fibra, é uma fibra. Aquilo está muito velho, degradado, seca com o sol e, portanto, vai-se partindo e criando ali, aliás, como estava na altura que nós iniciámos o mandato, que entram aves e aquilo tem um conjunto de situações que nós conseguimos minimizar, mas que agora têm que ser corrigidas. E mesmo do ponto de vista da refuncionalização, digamos assim, da zona de balneários, da colocação da caldeira, que também não estava lá, e etc., as obras têm que ser um bocadinho mais robustas, até para permitir que a nave possa ser utilizada para o seu efeito fundamental, que é para a prática de atletismo, uma vez que é uma nave com características únicas na região e que permite fazer provas que noutros locais não têm condições nem de certificação do ponto de vista da Federação para se poderem fazer. Portanto, a nossa intenção é intervir de facto, o planeamento teremos que o completar, aliás, porque estamos a intervir também noutros edifícios públicos. De todo o modo, temos este constrangimento relativamente à questão energética, mas com certeza que o vamos ultrapassar. Portanto, a nossa intenção é, de facto, avançar com uma reabilitação daquele espaço. E pronto, chegamos assim ao final do nosso período antes da ordem do dia. Eu iniciava a nossa ordem de trabalhos, que hoje é um bocadinho extensa, mas não é muito, penso que não seja muito complicada, e começávamos pelo ponto 1, que é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 13 de novembro de 2025, que vem para deliberação. Não sei, dou a palavra aos senhores vereadores, se têm alguma sugestão de correção. Se faz favor, senhor vereador. Eu tenho aqui duas de pormenor ao nível da redação. Na página 4, no segundo parágrafo, quando diz: o Sr. Vereador Mário Pereira tomou a palavra, cumprimentou todos os presentes e levantou duas questões. A primeira, de caráter regional, parece com a situação caótica no acesso à estação da CP, e depois diz assim, que afeta sobretudo os habitantes dos concelhos da margem esquerda do Tejo, nomeadamente
Alpiar, Sabugal, Almeni. Portanto, eu referi na altura também os do Conselho de Santarém, acho que é preferível, deve ficar, não é? Porque é evidente que também são afetados, e até de outros conselhos vizinhos, mas ficar com a seguinte redação: o acesso à estação da CP na Ribeira de Santarém, que, vírgula, para além naturalmente dos habitantes do Conselho de Santarém, vírgula, afeta sobretudo os habitantes, e depois continuar. Portanto, para além, naturalmente, pronto. E depois, na página 12, falava-se dos 46 fogos, portanto, da intervenção que está a ser feita naquela urbanização, e logo no início, portanto, logo na primeira linha da página 12, o vereador Mário Pereira tomou a palavra, esclareceu que, quanto às reuniões com os moradores, não houve nenhuma instigação. Portanto, eu acho que tentaria que isto ficasse aqui mais claro, no sentido, por exemplo, de dizer, tomou a palavra e referiu que a CDU reuniu com os moradores, ou com todos os moradores, enfim, todos foram convocados, ou convidados, aliás, reuniu com todos os moradores, no sentido que foram os moradores das casas da Câmara e os proprietários já de frações privadas, discutindo abertamente as questões relativas às intervenções ou à operação que está a ser realizada, e depois continuar. Portanto, não tendo havido, ou não houve, nenhuma instigação por parte dos elementos da CDU, Portanto, mas ficar aqui nesse sentido. Quanto às reuniões, portanto, a CDU reuniu com todos os moradores, discutindo. Portanto, foi basicamente o que eu disse. Muito bem. É só, Sr. Vereador? É só. Sr. Vereador? Não. Muito bem. Qualquer outra coisa, mas já não me lembro. Então, posso pôr à votação? Sim. Pronto. Muito bem. Então, com estas sugestões de alteração que o Sr. Vereador Mário Pereira colocou, vamos colocar a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas relativa à emissão de licença especial de ruído, que vem para ratificação. Trata-se de um evento organizado pela Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima, que foi para uma atividade que foi realizada que foi autorizada por despacho de 6 de novembro do Sr. Vereador Jorge Freitas, e, portanto, propõe-se que, tendo sido realizada por uma associação, e naquilo que costuma ser também já habitual, se emitisse a licença especial de ruído no montante global de 28 euros para a realização deste evento, sem se cobrar a respectiva taxa. Não sei se há alguma questão. Muito bem. Então, vamos pôr a ratificação do ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é uma proposta de autorização de isenção do pagamento de taxas, que vem também para ratificação. Refere-se ao evento organizado pelo Motoclube Charrua, que também teve despacho favorável do Sr. Vereador para a realização do evento no dia 16 de novembro, sendo uma associação também do Conselho, propõe-se que a taxa no montante global de 76 euros seja também isenta, ou seja também não seja recebido este pagamento e, portanto, seja considerado isenta para a realização desta atividade. Não sei se também aqui há alguma questão. Muito bem, então, relativamente ao ponto 3, que é uma proposta de autorização de isenção de pagamento de taxas, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação. O ponto 4 é a proposta de aprovação da minuta de adendo ao contrato de empreitada da ampliação da EB1 professora Bela Avelino, que vem para deliberação. Propõe-se que a Câmara aprove em anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de dezembro,
Delibera aprovar a minuta de aditamento a esta empreitada. A minuta é aquela que consta, cujo valor nós já tínhamos aprovado anteriormente, relativamente aos erros e omissões do projeto, que estamos a falar no valor de 7.356,52 € mais IVA. É a minuta que está também na documentação dos senhores vereadores. Não sei se quanto a este assunto há alguma questão ou não, uma vez que já tínhamos aprovado o valor e agora é só a minuta do contrato. Exato, todo o resto já foi, é igual, agora é só a minuta, Isso não mesmo. tenho mais nada a acrescentar. Muito bem. Então, vou colocar o ponto à votação. Proposta de aprovação da minuta de adendo ao contrato de empreitada de ampliação da EB1 professora Bela Avelino. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 5 é a proposta de autorização de abate de bens ao inventário, edifício Casa dos Patudos, Museu da Alpiarça. Como sabem, os senhores vereadores, para além da proposta, constam aqui os elementos que são a abater. Todos estes elementos já estão obsoletos ou já não estão sequer em funcionamento. Aquilo que a norma de controle interno do município nos indica que deve ser feito, é feito o respectivo abate e, portanto, é nesse sentido que vem à Câmara Municipal deliberar, apreciar e aprovar o abate dos bens constantes nesta listagem, que estão, como digo, ou obsoletos ou já foram completamente descontinuados e que não estão sequer a funcionar. Não sei se também quanto a este assunto há alguma questão. É uma questão de procedimento normal. Normal, da lei. Exatamente. Muito bem, então vamos também pôr o ponto à votação. Ponto 5 é a proposta de autorização de abate de bens ao inventário, edifício Casa dos Patudos, Museu da Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 também é uma proposta de autorização de abate de bens do inventário no edifício do Mercado Municipal. Trata-se exatamente da mesma circunstância, de cumprimento da norma de controle interno do município, e a listagem que está a abater é, sobretudo, uma máquina de lavar Tomix, que também já está fora de utilização e, portanto, chegou ao período de vida útil e vem para ser autorizado o abate. Também não se... Senhores vereadores, muito obrigada. Então, ponto 6, vamos votar proposta de autorização de abate de bens em inventário do edifício do Mercado Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é o relatório de gestão e contas do primeiro semestre de 2025 das águas do Ribatejo. Vem para conhecimento, como é habitual, toda a documentação decorrente do exercício das águas do Ribatejo e respectivos documentos previsionais. Neste caso é um documento que vem para conhecimento, é o relatório de execução. Portanto, senhora e senhores vereadores, se houver alguma questão, procurarei responder. Só aqui, relativamente à intervenção no município de Alpiarça. O que se registou foi Avenida Carlos Relvas e a Rua Queiroz Vaz Guedes, não é? Portanto, a substituição das condutas durante este primeiro semestre. Sim, porque o segundo, a Manuel Passancia Gaspar, a Manuel Nunes Ferreira, perdão. Não, Manuel Nunes Ferreira. Sim, é aquela em frente ao cemitério. Estou a pensar se É Joaquim. É Joaquim. Joaquim Nunes É Joaquim Nunes Ferreira. Há uma que é Manuel. Também houve intervenção no Ramais aí. Sim, Joaquim Nunes Ferreira, Queiroz Vaz Guedes, Carlos Relvas e para já acho que foi. Sim. Pronto, então o que falta na Queiroz Vaz Guedes é depois a reposição dos passeios. Que já está a ser feita. Quem é que faz isso? É as Águas do Ribatejo? Águas do Ribatejo. Dos passeios também? A do nossa pavimento? é da Câmara. A Câmara ao pavimento. Exatamente. Mas só poderá ser feito, e portanto foi a parte que ficou pendente até ao término das obras. Nós contamos que o processo esteja concluído até ao final deste mês. Pronto, está previsto então para o segundo semestre. Exato. Muito bem, era só, portanto, não, o resto tomámos conhecimento também. Muito bem, então está dado conhecimento do ponto 7. O ponto 8 é a proposta de orçamento, plano plurianual de atividades e plano plurianual de investimentos para 2026, relativamente às águas do Ribatejo.
Dar nota apenas que naquilo, aliás, que tem sido a preocupação da empresa Águas do Ribatejo, que vem, diria eu, praticamente desde o seu início, há aqui premissas que continuam a ser aquelas que presidem a elaboração dos documentos previsionais, desde logo a circunstância de os resultados positivos não serem distribuídos e serem reinvestidos em termos de infraestrutura das Águas do Ribatejo, a preocupação relativamente aos municípios ou às áreas residenciais que ainda não têm cobertura, quer de rede de água, quer de saneamento, porque há alguns municípios que, contrariamente àquilo que acontece, por exemplo, em Alpiarce, onde nós temos uma cobertura quase total desta rede, há municípios do universo das Águas do Ribatejo que ainda não têm e, portanto, que têm uma percentagem ainda assinalável de áreas residenciais que não têm esta cobertura e, portanto, a empresa tem, ao longo dos anos, procurado direcionar de forma também a haver algum equilíbrio da resolução destas situações, orientar o seu orçamento no sentido de cumprir também com este desígnio, que é um desígnio, aliás, constitucional, que os serviços devem, sobretudo os serviços essenciais, devem chegar a toda a população. E depois há, naturalmente, também uma preocupação que também tem vindo e tem atravessado os anos de funcionamento e de existência das Águas do Ribatejo, de sustentabilidade da própria empresa, desde logo criando condições não só do ponto de vista próprio para os investimentos que têm, sobretudo os que se destinam a resolver as situações mais pontuais e de qualidade, quer na água, quer no serviço que é prestado à população, mas também de criar condições do ponto de vista económico para capacitar a empresa para poder recorrer a fundos comunitários e ter condições do ponto de vista jurídico e económico para o poder fazer. Digamos que o paradigma de funcionamento das Águas do Ribatejo não mudou ao longo dos anos, continua, diria eu, a ser o mesmo, naturalmente adaptado aos novos tempos, às novas realidades e, sobretudo, também à nova realidade da própria empresa, que enquadrou desde logo o município de Torres Novas e, portanto, houve aqui também um alargamento da sua área de influência e da forma de funcionamento. Dizer que só a talho de foice, porque também tem alguma coisa a ver com isto, nós realizámos a reunião para aprovarmos os documentos previsionais ainda com os órgãos, que são aqueles que estão em funções e que estavam em funções durante o anterior mandato, e estamos a preparar a realização depois de uma reunião da Comissão de Parceria e depois da Assembleia, no sentido de que sejam designados novos órgãos e, portanto, não estão ainda definidos, não está feito esse trabalho. Aquilo que se procurou foi tentar produzir estes documentos de forma que o orçamento fosse enquadrável até ao final do ano, tal como se está a fazer nos municípios e noutras organizações, para depois não se estar a correr o risco de estarem duodécimos no início do ano. Portanto, o orçamento obedece, no fundo, a estas premissas. A estrutura acionista mantém-se, já com a integração do município de Torres Novas, portanto, o pressuposto é de garantir a estabilidade e a capacidade de funcionamento equilibrado das Águas do Ribatejo, melhorando naturalmente naquilo que são os objetivos fundamentais de aumentar a taxa de cobertura, de assegurar a capacidade de armazenamento de água por um período maior, dadas estas oscilações que temos tido até no verão, relativamente às questões mais das alterações climáticas, reduzir as perdas de água a médio prazo, que ainda são algumas, apesar de nós percebermos que nem todas são... Algumas não têm a ver com questões menos legais, têm a ver com questões próprias do próprio funcionamento e da operação da própria empresa, aumentar os níveis de eficiência na gestão do recurso, que é um recurso, como sabem, escasso e cada vez mais caro e difícil de obter, e prestar um serviço de qualidade também cumprindo as metas relativamente à qualidade da água e
há sustentabilidade financeira para as próprias famílias relativamente à utilização deste recurso. Não sei se quiserem fazer mais alguma questão, também estou disponível para ajudar. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu tinha só, percebendo e, enfim, também por experiência própria, não é, tendo acompanhado esse processo, e os princípios, no fundo, que estão definidos relativamente ao funcionamento das águas do Ribatejo e essa ideia de compensação, no fundo, de solidariedade entre os diversos municípios, e tendo também, ao Piar-se, beneficiado de um investimento considerável ali nos primeiros anos de funcionamento das águas do Ribatejo, no entanto, era habitual nós colocarmos em cima da mesa as necessidades do nosso concelho. Não sei se tem acontecido, ainda temos esses espaços onde é preciso chegar com água e saneamento público. Enfim, como digo, como repito, tanto salvaguardando esses princípios, portanto, e o caráter de solidariedade, portanto, há municípios com rede muito, com uma taxa de cobertura muito menor que a nossa, e mais um ou outro município aqui das águas do Ribatejo, mas o que é certo é que continuamos a ter locais onde, no fundo, a rede está bem próxima e o investimento também não será muito grande para que chegue lá a água e o saneamento públicos. Estou a falar, por exemplo, daquele espaço, daquela rua, que eu penso que não tem nome, que é contíguo, que é adjacente à rua Alberto Borges, ali entre o novo posto da GNR e o complexo esportivo, aqueles campos de futebol 7 do complexo esportivo. Aquele assentamento que existe na zona do Cabeço da Moeda, ali a seguir ao Charnecão, portanto era algo que também nós normalmente colocávamos como uma necessidade do concelho. Depois, na zona da Atela, no prolongamento da rua Pedro Soares, no Casalinho, até depois à área do Paúl da Goxa, portanto há ali umas casas já na estrada da Atela, ou na rua António Paes da Costa Júnior, acho que é assim que se chama, fui procurar ao Google, já não me lembrava. Também há ali umas casas que não têm, e depois na estrada de Valpeixe, naquela área que depois, enfim, já dividida entre Alpiar-se e Almeirim, pela estrada de Valpeixe, há também um conjunto de habitações que não têm. E, aliás, esses moradores aí até colocaram por diversas vezes essa reivindicação. Até saíram, na altura, artigos da imprensa regional relativamente a essa necessidade daqueles habitantes do nosso concelho. E, enfim, só do nosso, porque os de Almeirim também tinham a mesma necessidade, mas não eram referidos, não sei porquê. Portanto, o que eu digo é, ou melhor, primeiro pergunto, e depois, se não foi feito, ou se há uma explicação, ou se continua a haver a mesma justificação, sugerir que se continue a insistir nesta necessidade. Mas o que eu perguntava era se, de facto, esta questão tem sido colocada, e se fará ou não sentido, não é? Para a Sra. Presidente e para a maioria do Executivo, que continuemos a colocar estas necessidades do Conselho, o que aproximaria ou colocaria mesmo numa taxa de cobertura total, não é? De água e de saneamento, ou quase total, porque depois há sempre ali uma situação ou outra mais dispersa no território, não é? Que dificulta ainda mais o cumprimento a 100% da cobertura, não é? Mas pronto, deixava essa nota. Portanto, aquilo que julgo que está a ser preparado tem a ver com a renovação também de algumas condutas do abastecimento de água aqui no Concelho, não é? E depois também a rede de coletores do saneamento no Concelho. Portanto, um valor que andará próximo dos 200 mil ou 200 e tal mil euros, não é? Portanto, julgo que foi esse o apanhado daquilo que podemos fazer relativamente à proposta de plano de atividades, portanto, e de orçamento também das águas do Ribatejo.
Sim, sim. Muito bem, então dizer, bom, naturalmente nós temos que ter duas preocupações quando abordamos a questão do orçamento, designadamente as preocupações que estão do nosso lado, do lado do município de Alpiarça. Aquilo que pretendemos é compatibilizar os investimentos das águas do Ribatejo, não só, é porque nós temos que gerir este equilíbrio, que é o equilíbrio de conseguirmos aumentar a rede de cobertura relativamente a locais ou núcleos populacionais que não estão ainda devidamente servidos, quer por saneamento, quer por água, e compatibilizarmos isso com a necessidade de irmos fazendo a renovação e a melhoria de um conjunto de condutas que temos dentro do espaço do município, seja na sede daqui do Conselho, seja nos lugares, que sistematicamente, e por obviamente falta dessa alteração e dessa renovação ao longo do tempo, têm, e isto tem feito com que ocorressem durante os últimos anos, um conjunto de rupturas e de interrupções de fornecimento, exatamente porque as condutas estão velhas e estão desgastadas e têm problemas e, portanto, precisam... Este equilíbrio é um equilíbrio que é difícil de fazer quando nós temos que cingir-nos a um orçamento que também é limitado. De qualquer modo, o que nós temos procurado fazer ao longo dos últimos anos, e que é uma política que achamos que deve continuar, é no sentido de, sempre que nós criamos condições para que o município possa investir na melhoria das redes viárias, sobretudo com a colocação de nova pavimentação, consolidarmos esse nosso propósito e estruturarmos uma resposta em conjunto com as águas do Ribatejo que permita, antes de fazermos a intervenção, as águas do Ribatejo possam fazer a mudança das condutas, a renovação. Aliás, foi isso que aconteceu nestas intervenções que falámos há bocadinho, relativamente à alteração e à renovação das condutas. Portanto, é uma preocupação. Há uma preocupação relativamente a alguns trabalhos que estão aqui já previstos e, portanto, que estão... alguns estão a decorrer, exatamente. Estão a decorrer procedimentos na Rua Alfredo Lima, na Rua 25 de Abril, na Rua Valdeviados e na Rua 1º de Maio, que já estavam contratualizados para fazermos também a colocação dos novos pavimentos nestas ruas e, portanto, isso levou-nos a conseguir, com as águas do Ribatejo, que eles fizessem essa intervenção, e que são intervenções que são importantes. Relativamente àquelas que o Sr. Vereador colocou, na Rua Alberto Borges, ou melhor, ali ao lado daquele pequeno núcleo habitacional que ali está, nós temos um estudo já feito pelas águas do Ribatejo para podermos fazer ali a ligação e, portanto, estamos a contar, agora no início do ano, conseguimos lançar um novo procedimento para um conjunto de obras relativamente à colocação de pavimentos nas nossas vias, num investimento que se prevê que anda à volta dos 400 mil euros, onde temos previsto também essa intervenção naquela zona, uma vez que nós pretendemos asfaltar e, portanto, e arranjar, do ponto de vista urbanístico, aquela área. E relativamente às outras, nós temos colocado naturalmente, quando discutimos o orçamento, até antes disso, na preparação do próprio orçamento, temos tido cuidado com as águas do Ribatejo de levantar essas questões antecipadamente, de maneira a que eles depois consigam ver o que é que conseguem contemplar em termos orçamentais. Já agora dar-lhe indicação que, relativamente a uma boa parte destas situações que têm sido colocadas, vamos tentando compatibilizar e não tem sido possível avançar com elas, mas relativamente àquilo que refere da estrada de Valpeixe, está-se a referir ao Casal dos Tolilas, que é uma zona... Não. Pronto, é porque há uma outra zona. É porque o problema do Casal dos... Exatamente. O problema do Casal dos Tolilas é um problema, e foi esse que apareceu amplamente descrito na comunicação social, aliás, na altura eu tive... Isto foi logo ali a seguir àquele entroncamento que vai para Almeirim, por trás da composta. É onde vai, eu sei onde vai, exatamente, e é onde há de nascer a zona de entroncamento da circular externa de Almeirim. É porque, relativamente à outra situação, é uma situação mais complicada desse ponto de vista, porque eu cheguei a reunir aqui com os moradores
E a preocupação é que os moradores têm que encontrar uma via para legalizar aquele núcleo habitacional. Sim, eu não falei do Casal do Estoril exatamente por isso, sabia acaso, que é um conjunto de problemas que se tornam muito mais difícil a intervenção. É um problema que nós estamos disponíveis para procurar resolver, aliás, em sede de revisão do PDM, procuramos contemplar ali uma área que permita exatamente essa legalização e, portanto, que os moradores, do ponto de vista cadastral e legal, possam fazer a legalização do que lá têm. Agora, para fazer a legalização é preciso os projetos das habitações, que nasceram lá de forma um bocadinho aleatória, sem grandes preocupações do ponto de vista de cumprimento da lei, e a partir desse momento a Câmara, e em conjugação naturalmente com as Águas do Ribatejo, estará em condições para poder depois... Já tinha sido também uma preocupação e surgiram esses problemas, fomos deparar-nos com eles e, aliás, o próprio revisão do PDM também já estava a ser equacionado. Neste caso é uma coisa diferente. Portanto, em resposta e em súmula, nós avançámos com um conjunto de zonas que também não estavam previstas, exatamente porque priorizámos em termos de reabilitação das vias rodoviárias e, portanto, compatibilizámos isso com as próprias Águas do Ribatejo, no sentido em que se deveria avançar. Não sei se há mais alguma questão. Bom, não. Então, não havendo, eu ia pôr o ponto 8, proposta de orçamento, plano plurianual de atividades e plano plurianual de investimentos para 2026 das Águas do Ribatejo. À votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 9 é a proposta de tarifário para 2026, referente também às Águas do Ribatejo. Dar nota aqui de 2 pontos que julgo que são importantes para fazer o enquadramento. A opção das Águas do Ribatejo nesta questão do tarifário é manter os valores, com exceção da atualização que é feita por via do índice de preços ao consumidor. Portanto, a atualização que é feita é na ordem dos 2,4, exatamente, 2,4, que é aquilo que é indicado como sendo o índice de inflação, neste caso o índice de preços ao consumidor. É a manutenção, portanto, a atualização que se faz é apenas essa, e é manter o tarifário social nos mesmos módulos que já vinham sendo praticados e fazer a mesma aplicação deste valor percentual da inflação relativamente a outros serviços que são outros serviços de saneamento que são prestados pelas Águas do Ribatejo. E, portanto, relativamente ao tarifário, é esta a única alteração. É sempre o mesmo valor, não é? O referencial é sempre os 2,4 para todos os serviços. Exatamente, é o valor da inflação e, portanto, a opção foi fazer esta atualização aplicando o valor da inflação e não fazendo qualquer outro tipo de atualização. Ainda assim, dizer que, do ponto de vista comparativo relativamente a outros serviços e a outros modelos, designadamente da região, ainda assim os valores que são praticados pelas Águas do Ribatejo continuam a ser para o consumidor economicamente mais vantajosos ou mais baixos do que os que são praticados nos sistemas que estão aqui à nossa volta e que são aqueles que são normalmente sempre objeto de comparação. E, portanto, esta atualização permite mantermos estes valores, procurando naturalmente, com o esforço que se tem vindo a fazer, melhorar desde logo as condições do serviço e manter um nível de qualidade da água. Nós sabemos que há episodicamente algumas situações, designadamente no fornecimento, designadamente de aparecer a água mais escura ou de haver interrupções do serviço. Estas situações são justificadas e não têm propriamente a ver com a falta de qualidade da água, antes pelo contrário. As análises obrigatoriamente são feitas pela entidade, são submetidas às diversas entidades, designadamente à APA, que fazem a sua validação, e muitos destes episódios
ou destas situações têm a ver, sobretudo, ou com intervenções na rede, que normalmente, enfim, criam alguns problemas relativamente à cor e à sedimentação que vem na água quando logo a seguir às intervenções, e tem sobretudo a ver com isso e não com a falta de qualidade da água ou do ponto de vista das análises que são feitas, a falta de cumprimento de alguns dos requisitos. Antes, pelo contrário, isso tem-se vindo a conseguir melhorar. Agora, o que não se consegue é evitar, de alguma maneira, que estas situações aconteçam. E, portanto, dizer que o esforço é no sentido de, e é isto que também tem sido reiterado aos municípios, e que, de alguma maneira, quando nós invectivamos as águas do Ribatejo relativamente às preocupações que temos todos nos nossos concelhos, é esta a explicação que nos tem sido dada, aliás, de forma até bastante detalhada e com algum pormenor, dado que nós também forçamos aqui muito esta comunicação com as águas do Ribatejo, no sentido de podermos antecipar algumas situações. É evidente que pode-se sempre fazer melhor e, portanto, vai-se tentar naturalmente ir corrigindo algumas situações e melhorando outras, mas do ponto de vista daquilo que é considerado, digamos que comparativamente, que é considerado aceitável do ponto de vista do fornecimento de um bem que é essencial, nós julgamos que esta opção por manter o tarifário e corrigir apenas com a taxa de inflação é a medida mais aceitável, quer para a empresa, quer para os consumidores. Senhores vereadores, não há questões. Muito bem, então, relativamente à proposta de tarifário para 2026 das águas do Ribatejo, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 10 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal da Casa dos Patutos, vem para deliberação. Esta proposta do Regulamento já foi submetida à reunião de Câmara, entretanto esteve, penso que em consulta pública, e vem agora a versão final. Não teve aqui quaisquer sugestões no âmbito da consulta pública, não deram entrada a nenhuma sugestões e, portanto, o que se propõe é que se aprove a versão final, de modo a que possa entrar em vigor no dia seguinte à sua publicação. Não sei se há alguma questão sobre tinha este só assunto. aqui, relativamente A orgânica, à partida, o documento não merece a nossa discordância, mas tinha aqui, relativamente ao capítulo 3, o artigo 7º, onde se faz o enquadramento orgânico da Casa dos Patutos, e muito bem, portanto, hierarquicamente, toda a estrutura depende, neste caso, da Presidente da Câmara, ou do vereador a quem sejam delegadas as competências nesta área. Depois diz que a direção da Casa dos Patutos é assegurada pelo dirigente da Unidade Orgânica de Cultura. Depois fala também na coordenação técnica, que é assegurada por um técnico superior afeto ao mapa pessoal da Casa dos Patutos. Mas, no entanto, nós temos agora uma situação em que há um protocolo com o professor Fernando Batista Pereira, que parece-me que não está aqui refletida. Ou seja, aquilo que eu percebi, ele teria, inclusivamente, funções de direção, de conservador, portanto, naquilo que é tradicionalmente visto como conservador da Casa dos Patutos. Portanto, era essa a ideia que eu tinha. Portanto, era, no fundo, esclarecer essa questão, e já agora, portanto, julgo que, neste caso, o dirigente da Unidade Orgânica de Cultura é a doutora Gorete Meca, não é? E depois quem é o coordenador, a coordenação técnica é exercida por quem? Qual é o técnico ou a técnica superior? Era, enfim, para ficarmos com os nomes em concreto nesta estrutura de responsabilização de funcionamento da Casa dos Patutos. Muito bem, e também o papel do professor Batista Pereira. Sim. Então, Sr. Vereador, relativamente à prestação de serviços que temos contratada com o professor Fernando António,
Trata-se de serviços de orientação e consultoria. O professor não tem, são serviços pro bono, portanto o professor Sim. não tem qualquer atribuição de responsabilidades de conservador, de diretor, do que seja do museu. Ele presta um serviço de consultoria que, coordenado com os técnicos que nós temos a trabalhar no museu, dá orientações técnicas, faz sugestões, enfim, consegue garantir um conjunto de ligações até quer ao Ministério da Cultura, quer a outros organismos na área de preservação e conservação de património, que nos podem dar aqui algum aporte, mas no fundo as funções dele são de consultoria, digamos assim, não têm funções atribuídas relativamente à questão de ser conservador ou diretor do museu. Relativamente à coordenação técnica, ela não está ainda definida e, portanto, não há um coordenador técnico ainda. Há de haver. Portanto, será alguém para além Será alguém da coordenadora da unidade. Exatamente, que é, digamos, sendo a dirigente máxima daquele serviço, será designado um coordenador técnico e, mas, eventualmente, fundo, até será designado um conservador ou uma conservadora. É um processo que nós temos que avaliar, também com a ajuda do professor Fernando António, no sentido de percebermos, até porque nós queremos que a Casa dos Patudos evolua no sentido de integrar a rede portuguesa de museus. Há um conjunto de requisitos que é necessário preencher para podermos integrar essa rede, mas também que nos abre portas relativamente a possibilidades de financiamento e a outro tipo de contratualização e protocolos que, tratando-se de um museu municipal e estando fora da rede, não é possível fazer. E, portanto, também depende daquilo que são as exigências que o Ministério nos vai colocar para a integração na rede, a necessidade de nós nomearmos ou uma conservadora ou um técnico com outro tipo de atribuições e, portanto, perceber aquilo que é importante é que nós tenhamos o regulamento, porque a partir daqui abre-se a possibilidade não só de designarmos o técnico in-house, dentro dos nossos técnicos, ou de termos eventualmente que ter outro tipo de solução para podermos também fazer face a essas exigências. Portanto, neste momento, a única questão que está completamente definida é que, sendo a doutora Goretti a dirigir o Serviço de Cultura, é ela que tem esta responsabilidade e o técnico, eventualmente, nós nomearemos um técnico interno para poder fazer esta coordenação e depois avaliaremos com as necessidades que temos de cumprir os requisitos para integrar a rede, de forma a que não haja nenhum obstáculo. E uma das coisas que tínhamos que ter era um regulamento aprovado e, portanto, foi também nesse sentido que avançamos com ele. Muito bem, eu aqui só tenho uma reserva, é relativamente ao que me parece ser uma estrutura mais pesada no sentido da essência de várias pessoas com responsabilidades orgânicas na Casa dos Patudos. É evidente que, ao nível do Executivo Municipal, é uma responsabilidade mais política, evidentemente, mas depois, entre a coordenação da unidade orgânica e a própria coordenação técnica, e eventualmente ainda na necessidade de criar aqui esse lugar de conservadora da Casa dos Patudos, torna isto um bocadinho difícil de conjugar, na minha opinião, mas enfim, não só vendo, não é? Só verificando depois na prática como é que as coisas funcionam. Bom, já agora só dizer, a Casa dos Patudos hoje tem um conjunto de serviços, desde logo o serviço educativo, que nós consideramos que deva ter algum grau de autonomia e de funcionamento, que tem que ter uma coordenação técnica, desde logo. Até porque, se queremos, e esse é o objetivo, de nós robustecermos o serviço educativo, de lhe darmos uma outra dinâmica, de interagirmos não só com outras associações, mas sobretudo com a escola, na potenciação daquele património que temos ali do ponto de vista educativo, precisamos ter um serviço estruturado que não é a forma que temos hoje, porque nós hoje temos uma técnica e, portanto, e é ela que dinamiza e que faz e que assegura, e para além disso assegura um conjunto de outras coisas, ou seja,
a casa precisa de uma estrutura orgânica que seja funcional, ainda que seja mais pesada, mas é natural se nós quisermos diversificar as atividades, se quisermos projetar a casa de uma outra forma, teremos que assegurar que do ponto de vista técnico nós temos essa capacidade, e como eu julgo que é do conhecimento comum, como tem sido ao longo dos anos e naturalmente continuará a ser, nós continuamos à procura de uma forma muito insistente de formas de conseguirmos fazer reabilitações e de intervirmos naquilo que é a estrutura física da própria casa, que, como sabem todos, precisa de uma manutenção muito rigorosa, que é difícil de fazer, porque estamos a intervir num património que tem um conjunto de regras que não é igual às nossas casas e por outro lado, as fontes de financiamento são aquelas que são conhecidas, designadamente a intervenção com financeira suportada pelo município. E, portanto, a nossa perspectiva é que, para nós conseguirmos de facto intervir fisicamente na casa e na sua estrutura e conseguirmos melhorar ali alguns espaços que necessitam de manutenção e ao mesmo tempo criarmos uma dinâmica completamente diferente de projeção regional e mesmo nacional, teremos que robustecer a estrutura orgânica da casa. Ela não pode funcionar como tem estado a funcionar, porque são poucas pessoas, muitas delas que fazem um conjunto de trabalhos que são até, enfim, não são contraditórios, são complementares, mas se nós queremos preparar, eu dou um exemplo que é uma coisa que eu acho que nós devemos conseguir fazer nos próximos tempos, que é dividir aquilo que são as obrigações e os atributos e as competências profissionais de cada uma das pessoas ou dos grupos que trabalham na casa. Nós temos que, com as mesmas pessoas, que assegurar a limpeza, temos que assegurar a manutenção de um conjunto de peças e, sobretudo, da parte dos tecidos, etc. São as mesmas pessoas que fazem as visitas, são as mesmas pessoas que tecnicamente organizam os ateliês e o funcionamento, são as mesmas pessoas que garantem o funcionamento da galeria, e aquelas pessoas são poucas, para além de tudo. Pronto. Portanto, não será fácil ultrapassar. É exatamente, porque será uma opção, é uma opção política, sem dúvida, mas por isso é que nós estamos também a fazer um esforço acrescido para conseguir garantir que enquadrando a casa na rede portuguesa de museus, conseguimos ter acesso a outras fontes de financiamento que, em princípio, nos permitirão garantir, pelo menos em algumas destas áreas, melhores soluções e que também tragam aqui uma forma nova de olhar para a casa e de a projetar. Essa também é a nossa preocupação. Mas pronto, relativamente, o regulamento é um dos elementos que nós tínhamos que preencher e cumprir e, portanto, esta é a versão final, como disse, depois de já ter sido apreciada na Câmara e de ter sido também submetida à consulta pública. Posso pôr a votação? Muito obrigada. O ponto 10 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal da Casa dos Patudos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores da CDU. O ponto 11 é a proposta de aprovação do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho. Vem para deliberação. Eu penso que aquilo que está no Código é relativamente explícito, portanto, foi transmitido às senhoras e senhores vereadores. Este código assenta também num conjunto de exigências legais que têm que ver exatamente com a prevenção e combate ao assédio no local de trabalho e, portanto, não sei se há alguma questão específica relativamente a isto, o vereador queira... Isto decorre da lei que tem a ver com atualizações do próprio Código de Trabalho. É melhor puxar, sim. O Sr. Vereador João Formiga, faz favor. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Este Código deriva automaticamente da publicação da lei que introduz alterações ao Código de Trabalho e à Lei 35, Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, portanto, não há necessidade sequer de colocar à consulta pública porque deriva do imperativo legal
Mas de qualquer maneira o município é obrigado a transpor para este código e adaptá-lo à realidade e publicá-lo. Portanto, isto é, no fundo, é um imperativo legal, não tem nenhum tipo de intercorrência. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há alguma questão. Nós vamos nos abster relativamente a isto. Não compreendemos perfeitamente o enquadramento e a necessidade para o efeito que foi referido pelo Sr. Vereador. Mas, quer dizer, isto não traz nada de novo, não é? Isto tem muito a ver, estas questões, tem muito a ver com a prática e não propriamente com o enunciado de intenções. Portanto, sinceramente, não tive com a economia de tempo na preparação, na leitura e na preparação dos documentos, não consegui dar grande atenção a este. De todo modo, nós não devíamos ter aqui grande margem de manobra, Sr. Vereador. Isto decorre da transposição daquilo que são as normas que entraram em vigor. É por isso mesmo Mas somos mesmo Ou obrigados seja, nós somos obrigados a publicá-lo. Sim, E, portanto, compreendo, isto é como mas não é um tive- conjunto de outros instrumentos que nós temos não que me diz- publicar. Não me parece que nós tivéssemos grande alternativa de introduzir aqui melhorias que seguramente, se calhar, nestes códigos cabem em todos eles. Mas, de todo modo, trata-se exatamente de nós cumprirmos aquilo que determina a lei e fazer a sua publicação para que ele seja. Faz favor, Sr. E a Vereador. nossa abstenção é só no sentido que não achávamos que a lei devesse determinar códigos de conduta que são iguaizinhos ao que já está na lei, não é? E que isto, portanto, é que cumpri-la e é que ter bom senso e efetivamente fazer todos os procedimentos que a lei obriga. Não é o código de conduta que irá mudar alguma coisa, é porque está aqui tudo elencado e mais fácil de consultar. Mas isto são coisas que à partida toda a gente sabe, não é? Que são assim e que está mal, não é? Agora é preciso um código de conduta, não devemos matar, não devemos discriminar, não devemos isto Sr. Vereador, mas não, se nós formos a partir do pressuposto que as pessoas, em geral, os cidadãos, cumprem as regras, mesmo que elas não estivessem escritas, porque têm o bom senso de perceber que não devem cometer determinado tipo de atos, não precisávamos de códigos nem de leis para coisa nenhuma. E nós precisamos. Até para que não é só para prevenir, não é só porque eles têm um efeito de prevenção, ou seja, a partir do momento em que há uma lei que é publicada, seja através de um código de boa conduta, seja através de outro instrumento legal, a partir do momento em que há uma lei que é publicada, pelo menos o cidadão tem a obrigação de a conhecer, certo? E, portanto, não pode invocar desconhecimento dela. mas eu não sou contra a lei. E aquilo que é importante. Torna-se redundante, acho. Não é contra a lei. Independentemente de tudo, ou seja, o haver, se É calhar, uma não é necessidade. porque, eu percebo o que os vereadores dizem, não é porque nós afirmamos em vários instrumentos legais que é proibido fazer uma coisa que ela não deixa de acontecer. Mas isso é da vida, como dizia o outro. Mas como foi... A questão é que depois é preciso ter instrumentos regulatórios e punitivos se as situações acontecerem de facto. Portanto, em primeiro lugar, há um efeito dissuasor que se pretende com a publicação de um código de boa conduta, porque ele depois não só está publicado, mas também é transmitido a todos os trabalhadores. Para além disso, tem aqui um conjunto de regulações que permitem, se as coisas acontecerem, nós sabemos exatamente e as pessoas também saberem como Também que já é que... existe. O problema nestas coisas é que muito do que vem para estes códigos de conduta vem de vários instrumentos legais. Ou seja, há coisas que estão no Código de Trabalho e Funções Públicas, há outras que estão no Código Penal, há outras que estão... E aquilo que os códigos de boa conduta normalmente fazem é reunir a documentação fundamental e a legislação fundamental e, portanto, a partir daqui não é preciso andar a perceber o que é que cada um prevê. Pronto. Mas, no fundo, não deixa de ser uma redundância do ponto de vista em que aquilo que aqui está noutros Mas tem que se lá ir na mesma. instrumentos. Pronto. Acaba-se por ter que ir, E, portanto, sempre que acontece tem que se ir na mesma lei, tem que se ir na mesma mencionar a lei, e não é só para... já é diferente. Só o que eu queria mencionar é que eu não estou contra a Câmara estar a trazer, ao Executivo estar a trazer
este código. É só nos abstemos é porque não achamos Senhores vereadores, que sim. seja Darem necessário. a posição que entendem. Muito bem. Não é isso. Muito bem. Então, eu vou pôr o ponto à votação. Proposta de aprovação do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 12 é a proposta de aprovação do início do procedimento de revisão do Regulamento de Atribuição e Gestão das Habitações Sociais do município de Alpiarça, que vem para deliberação. Eu julgo que nos considerandos estão elencadas as razões relativamente a este propósito do município, mas de qualquer forma, fazer aqui uma breve apresentação. O Regulamento de Atribuição e Gestão de Habitações Sociais foi aprovado, aquele que está em vigor, em outubro de 2012 e depois publicado no Diário da República em 14 de junho de 2013. Este regulamento já não contempla um conjunto de dinâmicas e necessidades de gestão das habitações sociais do município, porque não acompanhou um conjunto de modificações que ao longo do tempo vieram a ser feitas e, portanto, nós entendemos que os documentos que regulamentam algumas das funções mais importantes do município devem estar atualizados e, portanto, nesse sentido, nós propomos que a Câmara autoriza que se inicie este procedimento de revisão do regulamento e depois, enfim, o início do procedimento será publicado, de modo a que os interessados possam, querendo, apresentar um conjunto de contributos e a partir daí nós trabalhamos no sentido, que é normal também fazer, de colocação da proposta de regulamento que vier a ser desenhada nesse sentido e com esses contributos à aprovação dos órgãos da Câmara e da Assembleia Municipal e depois possam ser também sujeitos à consulta pública, como é habitual nos regulamentos. E, portanto, a proposta é para darmos início a este processo. Senhores vereadores, faz favor, não sei se há alguma. Muito bem. É uma questão de atualização, portanto, e essa deve acontecer em todos os instrumentos. Muito bem, então, assim sendo, eu ponho o ponto 12 à votação. É a proposta de aprovação do início do procedimento de revisão do Regulamento de Atribuição e Gestão das Habitações Sociais do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 13 é a proposta de bilheteira para o mercado de Natal 2025. Aliás, como também já aconteceu em anos transatos, o mercado de Natal tem vindo, enfim, a organizar-se de forma um bocadinho diferente e a concentrar um conjunto de atividades num espaço mais pequeno, mas com maior dinâmica. Nós continuamos a construir um mercado de Natal que não tem qualquer perspectiva de ombrear ou de comparar ou de ser igual ou semelhante com outras coisas que se fazem aqui na região, alguns deles até com uma dimensão muito grande. A nossa perspectiva é criar um mercado de Natal que seja atrativo do ponto de vista de um conjunto de atividades sobretudo destinadas às crianças que nesta época também aproveitam mais estes dias e para podermos também potenciar aquilo que é a nossa economia local e, portanto, pretendemos criar um incentivo vamos manter neste ano a oferta da pista de gelo, que é sempre muito apreciada. Manteremos os passeios de charrete, que também é um fator interessante e que tem sido muito acarinhado pelas pessoas, e este ano teremos um comboio de Natal. Nós continuamos a achar que este mercado, nesta altura, faz sentido. Concentramos, portanto, ali um conjunto de atividades também de outras áreas do próprio município e que são importantes para esta altura, e quer nas várias unidades criamos ali sempre uma dinâmica com os nossos trabalhadores e com a interação das nossas equipas.
e, portanto, pretende-se criar um incentivo à utilização da pista de gelo, ao comboio, aos passeios de charrete, de forma a tornar a diversão acessível a toda a população e visitantes, bem como atrair o público ao mercado de Natal. E, portanto, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o preço dos bilhetes inserido no mercado de Natal do município de Alpiarça para o ano 2025 no montante de 2 euros por bilhete. São valores, comparativamente também aqui a outras diversões à volta, são muito inferiores, mas de qualquer maneira garantem também aqui, digamos que esta preocupação de conseguirmos que todas as pessoas tenham a possibilidade de utilizar estas atrações e de se divertir durante este período natalício. Não sei se há alguma questão relativamente. Faz favor, Sra. Vereadora. Sim. Então, nós também, à semelhança dos anos transados, desde a primeira vez que veio a proposta de bilheteira, que temos votado contra. Portanto, não achamos que faça muito sentido estar a cobrar 2 euros por cada divertimento. É Natal, é para as crianças. Isto no orçamento da Câmara, penso que não tem qualquer expressão, mas no orçamento de uma família, se calhar tem algumas famílias, uma família tem 3 filhos, são 6 euros, se quiser andar em todos os divertimentos, já são 18, e enquanto que para a Câmara, eu penso que se existem espetáculos que muitas vezes custam milhares de euros, que estão lá 20 ou 30 pessoas e não pagam, e não é que acho que devam pagar, mas perante esta situação eu não acho que seja um fator de incentivo, mas um fator de desincentivo. E por falar em fator de desincentivo, nós também já alertámos aqui no mandato passado que esta tabela vem com erro no desincentivo. Portanto, vem desincentivo. Este erro, pronto, já vinha, também se poderiam alterar. Tem fator de incentivo. Aqui. Portanto, vêm todas Vêm todas as tabelas. As tabelas. Sim. Okay. Muito bem. Então, com esta chamada de atenção para se corrigir a tabela e não havendo mais questões, eu vou pôr o ponto à votação. Proposta de bilheteira para o mercado de Natal 2025. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por maioria com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. O ponto 14 é a proposta de apoio ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Albandeio. A Associação Albandeio tem procurado desenvolver sempre o seu plano de atividades de forma muito articulada com o município e procurando estar em geral envolvido no conjunto de atividades que o município também vai organizando, e esta é digamos que uma parceria bionívoca. O município também tem, aliás, à semelhança de outras entidades e de outras associações, também tem estado empenhado na promoção e na ajuda das várias associações das atividades que são por si organizadas, e, portanto, a Câmara propõe a atribuição de um apoio extraordinário no montante de 800 euros ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça para apoio no desenvolvimento de atividades natalícias e de folclore que decorrerão durante o período do mercado de Natal. Aliás, penso que à semelhança do que já aconteceu, pelo menos no ano anterior, seguramente, não estou certa se aconteceu em todos os anos, mas no ano anterior sim, estou segura que sim. Muito bem. Não sei se há alguma questão. Não. Então, eu vou pôr à votação. O ponto 14 é a proposta de apoio ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Albandeio,
para a sua participação e ajuda na organização e dinamização de atividades natalícias e de folclore durante o período do mercado de Natal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 15 é a proposta de aprovação da minuta de adendo ao contrato de empreitada de construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça e Arranjos Exteriores, que vem para deliberação. Dar aqui uma nota que eu hoje recebi o Conselho de Administração da ULIS em reunião de acompanhamento da obra. Podemos já definir que, relativamente às candidaturas para a aquisição dos equipamentos para equiparem a nova unidade de saúde, elas já estão a decorrer quanto a tudo o que é mobiliário, porque o aviso já abriu e, portanto, estão já a decorrer a candidatura para essa parte. Há aqui avisos que são diferentes relativamente a material clínico e, portanto, que se está, neste momento, tem-se o levantamento das necessidades, mas terá que se responder assim que o aviso abrir. Todos estes processos correm por conta da ULS, antes eram por conta da ARS, portanto, fizemos uma breve visita também à obra para percebermos aqui as contingências tudo indica que possamos começar a receber equipamentos no início do ano, durante o mês de janeiro. Nós acondicionaremos os equipamentos se não tiver ainda possibilidade de serem acondicionados em obra, uma vez que ela continua. Nós arranjaremos aqui uma forma de os acondicionar, mas era importante nós também definirmos com eles a necessidade de que estas candidaturas tivessem a ser apresentadas para que depois a mudança se possa fazer já com as coisas no local e com os equipamentos que são essenciais para os profissionais lá poderem trabalhar. Aproveitar para dizer que também avançamos aqui um pouco na questão de darmos resposta a estes utentes que estão inscritos, mas que não têm médico familiar atribuído. E, portanto, neste momento, por licença de maternidade, estamos com uma contratação de um médico aposentado que está a fazer a parte dos utentes que eram seguidos por essa e que são seguidos por essa médica, mas levantou-se aqui a possibilidade de continuarmos essa contratação para fazer face, mesmo quando ela voltar, fazer face aos doentes que estão, digamos que, inscritos sem médico familiar atribuído, de forma a que eles tenham porque neste momento estão a ter resposta, sobretudo as grávidas, eu acho que são as grávidas e a saúde infantil, porque é obrigatório, portanto esses ficheiros, digamos assim, estão a ser, e os utentes estão a ser atendidos. Relativamente aos outros, que estão, digamos que em supranumerário e que não têm médico familiar atribuído, nós queremos que seja garantido que pelo menos até termos um número que permita equacionarmos ou a contratação de mais um médico, ou a divisão desses utentes pelos médicos que já existem, sem pôr em causa a sua capacidade de resposta, estamos a trabalhar numa solução desse género para não deixarmos ninguém sem, pelo menos sem os cuidados e sem o acesso, que é aquilo que é mais importante para a população. Isto era só uma informação, digamos que à margem, relativamente a esta questão que estamos a discutir neste ponto. Esta empreitada teve aqui necessidade de adequar um conjunto de respostas a questões que foram levantadas durante a obra e que funcionam muito, diria eu, pelo menos pela experiência que tenho desde o início, funcionam muito com a análise dos profissionais que vêm fazendo o acompanhamento da obra e que vão detectando, por comparação com outras unidades também novas e que acabaram agora de abrir, e onde já se notam algumas deficiências, procurar corrigir essas deficiências para não se cair nos mesmos erros. Às vezes são coisas para as quais não se teve atenção, outras são coisas que o projetista projetou de determinado modo e os profissionais preferem usar de outra forma, porque é mais prático ou porque é mais viável, e, portanto, há um conjunto de situações que correspondem a trabalhos complementares e tem um correspondente depois do outro lado de trabalhos a menos, e
E é esse apanhado, no fundo, que nós fizemos e, portanto, propõe-se que se aprove esta minuta de aditamento que vem, efetivamente, enquadrar a necessidade de trabalhos complementares e a retirada, digamos, de outros que estavam previstos e que não vão ser necessários. Dá-se aqui informação também relativamente aos trabalhos adicionais que já foram tidos em consideração para os arranjos exteriores, mas não é, neste caso não é essa questão que aqui está colocada. De todo modo, também dar-vos conta que relativamente aos arranjos exteriores, nós conseguimos candidatar, os arranjos exteriores, como sabem, eram fora do PRR, não eram financiados e, portanto, era o município que assumia toda a responsabilidade financeira. Nós, como tínhamos os trabalhos avançados, conseguimos submetê-los a uma candidatura do programa Acelerar na CCTR Alentejo e conseguimos ver todo o montante aprovado e, portanto, vamos ter um financiamento de 85% desses trabalhos que estavam sob a nossa responsabilidade do ponto de vista financeiro e, portanto, nós já recebemos uma tranche, mas estamos a falar de 380 mil euros, grosso modo, de financiamento para aquelas obras. Essas verbas ainda são do anterior quadro comunitário ou já deste 2030? São do 2030. Estas são do 2030, exatamente, porque estamos a falar de um programa Sim, não, que visa acelerar a execução fundamentalmente, e portanto havia ainda, não é? Exatamente, havia um conjunto de... Mas o outro já está completamente fechado, não é? O 2020, não é? O 2020 está fechado. Aliás, ele durou mais tempo do que era previsto, mas está fechado. Pronto, portanto, desse ponto de vista são boas notícias, nós conseguimos enquadrar e como conseguimos terminar os arranjos exteriores, aliás, sacrificámos o avanço da obra em si, da obra do centro do edifício para podermos terminar os trabalhos de exterior até ao prazo que nos permitia depois obter este financiamento e, portanto, foi importante porque estamos a falar de um montante bastante significativo e que assim também nos dá a possibilidade de fazer outras coisas que não tínhamos previsto. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Não, isto agora é a venda conforme foi também. Exatamente, como também já foi, aliás, submetido aqui à apreciação. Muito bem, então o ponto 15, vamos votar, é a proposta de aprovação da minuta de adendo ao contrato de empreitada da construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarce e Arranjos Exteriores. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 16 é a proposta de emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos. Isto também corresponde para o mandato 2025-2029, corresponde também a uma imposição legal. E, portanto, havendo necessidade de operar a assunção de compromissos e por parte da Câmara Municipal que tem um caráter plurianual, é obrigatório nós fazermos deliberar, também por motivos de simplificação processual, solicitar à Assembleia Municipal para os efeitos previstos na lei que imita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara nas condições que são descritas depois também no documento. É como habitual, não há... Não sei se quanto a isto há alguma questão. Muito bem. Então, o ponto 16, estamos em condições de votar. A proposta de emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos para o mandato 2025-2029. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 17 é a percentagem de participação variável, passamos à parte dos impostos, é a percentagem de participação variável no IRS para o ano 2026. Esta mantém-se exatamente igual aos anteriores anos e, portanto, o que se propõe é que a percentagem de participação seja de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Alpiarce. Quanto a isto, há uma questão? Muito bem. Então, relativamente a este ponto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 18 é a proposta de fixação das taxas de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, no valor percentual para o ano 2025 a liquidar em 2026.
Esta proposta, aliás, como tem sido habitual, mantém a questão do IMI familiar, com digamos que um abatimento relativamente ao número de dependentes, com uma dedução fixa em euros, como tem sido habitual já no anterior mandato, relativamente a famílias que têm um dependente, 2 dependentes, 3 ou mais dependentes, com reduções relativamente a esta possibilidade, à taxa do IMI. Há uma decisão que decorre da lei de elevar para o triplo a taxa de IMI aplicável aos prédios devolutos há mais de um ano ou prédios em ruínas nos termos previstos do número 3 do artigo 112 do Código do IMI, de majorar em 30% a taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, considerando-se como tal os que, face ao seu estado de conservação, não cumprem satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens nos termos previstos no número 8 do artigo 112 do mesmo Código. E relativamente às taxas de IMI, no que diz respeito aos prédios rústicos, manter a taxa de IMI de 0,8, no que diz respeito aos prédios urbanos e na sequência daquilo que temos vindo a fazer, baixar 1/10 e, portanto, fixá-lo em 0,36, aliás, mantendo esta tendência de descida, mas com, enfim, a precaução que ela também obriga, tentando compensar as famílias por outras vias, de modo a garantir a capacidade do município de manter o seu nível de investimento e de resposta às necessidades da população. De todo modo, a nossa perspectiva será de fazer uma avaliação relativamente àquilo que é a aplicação da lei mais gravosa relativamente aos prédios devolutos e aos prédios em ruínas e percebermos se isso nos dá a possibilidade de, em anos futuros, como pretendíamos, fazer esta descida até à taxa mínima do IMI mais rápida, e operá-la de forma mais rápida e não faseadamente como temos vindo a fazer, 10ª a 10ª, mas conseguimos ganhar aqui, fazer aqui uma descida mais substancial até a fixarmos no valor mínimo. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Nós vamos votar favoravelmente, tendo em conta a descida que se irá registar no valor da taxa de IMI dos prédios urbanos, mas a nossa avaliação desta proposta tem 2 sentidos, portanto, mas, enfim, para nós este sobrepõe-se e daí o nosso voto favorável, porque depois estamos... estivemos sempre e continuamos em desacordo com a aplicação do IMI familiar, tendo em conta que não tem por base a diferença de rendimentos, mas apenas o número de pessoas do agregado familiar, sendo que uma família com uma família mais numerosa, com um maior número de dependentes, mas com rendimentos altos, beneficia da redução, e uma família, ou um casal com rendimentos mais baixos, com valor patrimonial mais baixo, que não tenha dependentes, ou enfim, com um menor número de dependentes, não beneficia ou beneficia menos da aplicação do IMI familiar. Portanto, é uma posição de princípio, mas que, como referi, não inviabiliza o nosso voto favorável na generalidade à proposta. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, vamos pôr o ponto à votação. O ponto 18 é a proposta de fixação das taxas de imposto municipal de imóveis, o IMI, estabelecendo o valor percentual para o ano 2025 a liquidar em 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 19 é a taxa municipal de direitos de passagem para 2026, que se mantém também na taxa que já estava nos anos transatos. Para o ano 2025, a aprovação da taxa, aliás, aqui diz para o ano 2025, eu julgo que é para o ano 2026. Já foi alterado. Já foi. Eu sei que veio no link, era o que eu ia chamar a atenção, que eu sabia que havia duas situações que tinham sido alteradas, tinha sido feita a correção. Pronto, a aprovação da taxa de 0,25. Mantém-se a mesma que estava antes. Então podemos votar relativamente ao ponto 19, taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 21 é o encerramento da conta bancária do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A. com o número... A falta de derrama, peço desculpa. Eu tinha aqui o 20 é o valor da derrama, que está também fixado nos mesmos montantes e idênticas condições do que estava também nos anos transados. Não sei se há alguma questão relativamente a isso. Não, só estou à procura. Tenho isto. Eu, quando fui a descarregar os documentos para aqui, passei um. E não ficou aqui. Eu, Muito por acaso, também estava aqui a sentir a falta de um imposto, mas como apareceu o ponto 21, não tinha visto que tinha saltado o 20. Peço desculpa. Não, estamos de acordo, mantém exatamente os mesmos termos que já vinham decorrem sendo, da proposta há vários anos. Muito bem, então votamos o ponto 20, que é a proposta de derrama para o mesmo ano 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora sim, o ponto 21, encerramento da conta bancária no Banco Caixa Geral de Depósitos S.A. com o número que está aqui fixado. Esta conta afeta ao fundo de maneio do parque de máquinas, foi utilizada enquanto tal se revelou necessário ao normal funcionamento daquele serviço, deixou de ser utilizado uma vez que cessaram as necessidades operacionais que anteriormente justificavam a sua manutenção, portanto não subsiste qualquer motivo funcional, ou financeiro que justifique a continuidade e, portanto, atendendo ao exposto, e dado que a conta não apresenta utilidade, o que se propõe é que se proceda ao seu encerramento. Mantém-se naturalmente todas as outras contas que o município tem. Então, relativamente a este ponto, encerramento desta conta bancária na Caixa Geral de Depósitos S.A., quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. A proposta do ponto 22 é uma proposta de aprovação da isenção de renda mensal relativa à habitação social dos imóveis do município. Como sabem, nós continuamos as obras de melhoramento, de investimento nas casas que são... peço desculpa, estava a levantar aqui. Mantemos as obras, deliberamos que estes inquilinos, durante o período em que as obras se realizassem, não estariam a pagar renda das casas e, portanto, o que precisamos é de aumentar o período, porque a deliberação era para um período de tempo que está a esgotar-se e, portanto, precisamos de renovar essa deliberação. E, portanto, o que se propõe é que se aprogue a prorrogação da isenção do valor das rendas mensais pelo período de 2 meses, janeiro e fevereiro, para as 7 habitações que estão a ser alvo de intervenção agora. A nossa previsão é que, por volta desta data, as pessoas estejam de volta às suas casas e, portanto, faz sentido fazermos esta aprovação para aquelas 7 famílias e depois, eventualmente, quando trocarmos as famílias, fazer o mesmo processo para os seguintes. Posso pôr à votação? Então, ponto 22 é a proposta de aprovação da isenção da renda mensal relativa à habitação social para os 7 inquilinos que estão, neste momento, com as casas em intervenção. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 23 é a atribuição de um apoio financeiro à secção de pesca desportiva do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. A secção de pesca irá realizar o Master Patudos 2025 nos dias 6 e 7 de dezembro na barragem dos Patudos, naquela que será a mais importante e participada prova de pesca desportiva em água doce a nível nacional e onde estão previstos cerca de 80 pescadores oriundos das mais diversas regiões do país. Para fazer face a um conjunto de despesas inerentes à realização do evento, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 600 euros precisamente à secção de pesca desportiva. Não sei se tem alguma questão relativamente... Muito bem. Então, eu vou pôr o ponto à votação. Ponto 23 é a atribuição do apoio financeiro à secção de pesca desportiva do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém,
Está aprovado por unanimidade. E agora aqui no final já cá tinha o ponto 20, que foi posto fora de sítio. Chegámos ao final. Exatamente, isto foi a ordem de descarregar os documentos que não correu muito bem. Muito bem, chegámos ao final, não há público na sala, portanto vamos pedir à Vanessa, por favor, que nos leia a minuta da ata.